Olá pessoal, estamos iniciando mais uma sequência de vídeos. Dessa vez serão vídeos focados em renda fixa, tá? Então vamos compreender o que são esses ativos, como identificá-los, como comprá-los e como tirar proveito deles e alocá-los de modo estratégico em sua carteira. Então, antes de mais nada, né, eu sempre começo nos meus vídeos explicando o que são os termos, porque assim acho que as coisas ficam um pouco mais claras, né? Então, o que é renda fixa? Então, são todos aqueles investimentos que te oferecem previsibilidade, tá? Então, a renda é fixa. Você sabe de antemão como que vai ser calculada a sua remuneração. Então, pode ser uma renda pré-fixada, né, com os percentuais ali pré-definidos antes, ou pode ser uma renda que acompanha um índice, enfim, você já sabe mais ou menos quanto que vai render a sua carteira, tá? Mas fiquem tranquilos que eu vou explicar esses termos mais adiante. Então, um exemplo prático. Imagina você estar emprestando dinheiro para alguém com um contrato escrito. E esse contrato está definido quanto que você vai receber de volta. Então, é basicamente isso que é a renda fixa, tá? A finalidade dela na sua carteira é te dar segurança e estabilidade junto com outros ativos. Então, o que é um título de dívida? Título de dívida é isso que compõe a renda fixa, tá? Porque normalmente a renda fixa é composta por títulos de dívidas, que são o quê? Documentos e contratos em que alguém, né, que o emissor, né, então a pessoa que está se endividando, ou a instituição, né, seja ela governo, banco ou empresa, que nesse documento eles reconhecem que pegaram dinheiros, né, pegaram algum valor em dinheiro com você, emprestado, e promete devolver isso com juros, tá? Então isso é um título de dívida. Então imagina que um amigo seu te pegou hoje R$ 100 emprestados e ele escreve no papel: daqui a 12 meses eu te devolvo R$ 110. Então ali um juros de 10%, tá? Esse papel que vocês fizeram se chama título de dívida. É muito bom a gente manter esse conceito ativo, porque quando a gente começar a deixar os termos um pouco mais complexos, ver que tem alguns produtos ali um pouco mais sofisticados, se a gente não conhecer bem os fundamentos, né, os conceitos, a gente pode acabar se perdendo, tá? E esses papéis, eles podem ser comprados e vendidos no mercado. Então qualquer pessoa pode entrar na corretora ou mesmo ou mesmo na plataforma do banco e comprar um título de dívida. Pode comprar um Tesouro Direto, um CDB, que eu vou explicar mais ou menos o que eles são ao longo dos próximos vídeos, tá? E quem que emite esses títulos? Então, o governo, quando ele quer financiar a máquina pública, ele quer pagar seus gastos correntes ou gastos de capital, ele pode se financiar de várias formas. Ele pode cobrar impostos, ele pode imprimir dinheiro do Banco Central, que isso costuma gerar inflação, mas ele também pode emitir títulos, ele pode pagar ali juros maiores, de modo que fique interessante para as pessoas emprestarem dinheiro para o governo, e ele paga ali os rendimentos conforme as condições. Então, isso, e o sistema que o governo faz isso se chama Tesouro Direto, criado em 2002. Os bancos, as instituições financeiras, né, eles podem captar dinheiro também, e esse dinheiro que eles captam, eles financiam suas operações, bem como emprestar esse dinheiro a outros clientes. Então, os principais títulos ali são o CDB, que são certificados de depósito bancário, que são os títulos que o próprio banco emite em seu nome. LCI, que são letras de crédito imobiliário, né? Então letras faz menção também a títulos também, é um nome do passado ali. Mas nesse tipo de título, o banco ele financia exclusivamente atividades ligadas ao setor imobiliário. E o LCA são as letras de crédito do agronegócio, e como o próprio nome diz, serão investimentos para financiamento especificamente para o setor do agronegócio. Empresas também podem emitir títulos, tá? Então empresas, principalmente aquelas de capital aberto, elas podem emitir títulos também, justamente para financiar a sua expansão e os seus projetos ou capital de giro. E esses títulos são chamados de debentures. Então o que vale lembrar aqui, que fica na mente, é que na renda fixa você sempre é o credor, tá? Você sempre é quem está emprestando dinheiro para o emissor. Então você vai receber juros em troca disso. Quais são as vantagens de se iniciar pela renda fixa? Se você está começando hoje no mundo dos investimentos, está querendo entender um pouco mais, por mais que a renda fixa não seja o tipo de investimento que pague mais, mas ela é o mais fácil de você entender. É o mais fácil de você começar, é o que tem menor risco. Se você ainda está compondo a sua reserva de emergência, você pode, de repente, diversificar um pouco na renda fixa, e depois que for entendendo mais, entendendo outros tipos de investimento, aí você pode ir migrando para os outros. Mas
A renda fixa ela não é recomendada para quem quer ganhar ali um alto retorno, rendimento no longo prazo, tá? Não é, sendo bem sincero, não é, mas ela te oferece mais segurança. É vantajoso até para o pessoal que de repente está preferindo mais liquidez do que rendimentos hoje. Também é um investimento bastante acessível, qualquer pessoa pode comprar. Acredito que eu coloquei R$30, mas acho que tem títulos até mais baratos do que isso. Te dá estabilidade e te protege contra imprevisto. Então, até mesmo pessoas que estão aposentadas costumam optar por aplicações de renda fixa para não ter muitas oscilações em seu patrimônio. Também é o tipo de investimento ideal para a reserva de emergência, que eu comentei sobre isso em outro vídeo também. Tá bom? Então, pessoal, esse primeiro vídeo ele é bem curto mesmo, só para realmente introduzir o assunto. Vão haver novos vídeos, cada um explicando sobre as especificidades de títulos públicos, títulos privados. E caso tenha alguma dúvida, sempre coloco aqui o QR Code na tela para poder entrar em contato. Então, muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.